Olá, boa noite para você. Muito boa noite a todos. Após o governo federal diminuir o ICMS, o consumidor já sente a redução de pelo menos R$ 1,30, 40 centavos no preço do etanol e também da gasolina nos postos de combustíveis. E olha, além disso, as ações da Petrobras encerraram em alta nessa semana após a estatal anunciar a primeira queda no preço da gasolina para as distribuidoras do combustível. A empresa, por exemplo, já estava com desempenho positivo antes mesmo do anúncio de ajuste, beneficiada por uma redução na aversão a riscos por parte também dos investidores. Nicolini. Sobre todo esse assunto, o Band Entrevista recebe esta noite o economista Adriano Pires, uma das referências em economia do país. Ele tem mais de 30 anos de atuação no mercado de óleo e gás, sabe tudo. Muito obrigado, Adriano, por atender o Band Entrevista. Boa noite, está tudo bem? Boa noite, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Eu gostaria de começar trazendo uma explicação para o povo que está nos acompanhando em casa. O pessoal às vezes não entende por que conseguiu se diminuir o preço da gasolina, do etanol e o diesel acima de R$ 7,00 aqui no interior de São Paulo, o que não permite muitas vezes reduções também nos preços dos supermercados. Vem redução de diesel ainda por aí ou a equação é diferente? Olha, realmente a gente teve uma mudança no mercado de combustível nas últimas semanas, né? A primeira mudança veio com a sanção pelo presidente da República da Lei 194, onde se reduziu o ICMS para 18% do diesel e da gasolina. Por isso também se igualou o preço do ICMS em praticamente todos os estados brasileiros, e isso causou redução no preço, porque você tinha alíquotas de ICMS muito diferentes de estados para estados, tendo que alguns estados cobravam alíquotas até superior a 30%. Isso, além de baixar o preço, também teve outro efeito muito positivo, que foi a possível redução da sonegação, né, que existia em função desse diferencial de ICMS entre estados e também dessa alíquota muito elevada. Agora, o preço do combustível não funciona só em função de imposto, tem a questão do preço na refinaria. O preço da refinaria é a função do preço do barril do petróleo e do câmbio. Então, nas últimas semanas, em função da expectativa de uma recessão econômica mundial, a inflação está muito alta no mundo, os Estados Unidos com a inflação superior a 9%, a taxa de juros começou a subir nos Estados Unidos. E taxa de juros subindo para combater a inflação significa a chegada de uma recessão econômica. Recessão, você cai a demanda de commodities, dentre as quais o petróleo, e o preço começa a cair. É o que está acontecendo hoje. O preço do petróleo já foi para um número inferior a $100 o barril. E o câmbio não tem ajudado muito, o câmbio tem crescido um pouco, mas como a redução do petróleo foi realmente significativa, a Petrobras pôde anunciar uma redução aí de 5% no preço da gasolina na refinaria, e o etanol também vem caindo de preço. Então, lembra que a gasolina que você bota no seu carro na bomba, ela é 27% de etanol anidro, né? E o restante da gasolina A, que foi a gasolina que teve essa redução de 5% na refinaria. Em relação ao diesel, eu imagino, pelo que eu entendo e vejo nos números, que com essa trajetória de queda do preço do barril, que continua, provavelmente nos próximos dias ou na próxima semana, a gente também deve ver a Petrobras anunciar uma redução no preço do diesel no Brasil. Acho que isso vai vir, acho que o consumidor de diesel pode esperar essa redução aí nos próximos dias desse combustível também, como aconteceu aí com a gasolina. Para a gente ter uma noção como que vai acontecer o preço do diesel, não há ainda, como o senhor acabou de dizer, uma expectativa de uma queda nas próximas semanas, ou ainda há essa possibilidade da inflação nas alturas, recessão econômica também batendo na casa dos principais polos industriais de todo o mundo, Adriano? Olha, eu estou apostando, né, que semana que vem a Petrobras anuncia uma redução no diesel. Eu acho que não passa da próxima semana, como eu te falei. Quer dizer, a Petrobras continua respeitando aquela política de preço de paridade de importação. E essa política da paridade de importação, ela aumenta o preço da gasolina e do diesel quando o barril do petróleo aumenta, quando a taxa de câmbio também aumenta, mas também ela reduz, né, quando o preço do petróleo diminui, ou então quando você também tem uma redução na taxa de câmbio. Nesse momento, como eu te falei, você está tendo uma redução significativa no preço do barril do petróleo, e isso significa redução na gasolina e do diesel. A Petrobras poderia até ter reduzido o diesel essa semana, quando anunciou
a redução na gasolina, podia ter feito as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí ela preferiu não fazer redução do diesel, mas me parece que semana que vem a gente deve ter esse anúncio pela Petrobras de redução no preço do diesel no Brasil. Há pressão também, professor, quanto à questão da falta do diesel no mundo. Se sabe que os estoques de diesel estão baixos, não só no Brasil, o Brasil ainda tem aí cerca de 50, 60 dias de estoque, mas no mundo todo, da onde é importado. Até onde tem essa pressão e o preço daí, com a falta do produto, fica lá em cima? O que tem acontecido, né, nos últimos meses é que com a guerra da Ucrânia e Rússia, você tem um problema de oferta, de fornecimento de gás natural para a Europa. Então, os europeus estão com medo, né, de chegar o inverno e não ter gás natural. Então, você começou a ter uma estocagem grande de diesel. O diesel é um substituto do gás natural. Quando você começou a estocar o diesel, aumentou a demanda por esse produto, né, e automaticamente o preço também se elevou. Mas eu não acredito nessa tese alarmista de faltar diesel. Acho que não vai faltar diesel, até porque agora a gente está vendo o preço do barril, como eu falei anteriormente, cair. Então, você deve também ter um efeito em termos de diesel no mercado internacional. Se eu olhar essas últimas 2 semanas, essa queda do preço da gasolina não foi só no Brasil e do diesel. No mercado americano, no mercado europeu, isso também já começa a acontecer, né? Então, eu não comungo dessa tese de possibilidade de falta ou desabastecimento de diesel no mercado brasileiro. Não acredito nisso. Eu acho que isso aí até é uma tese um pouco até eleitoreira para assustar o consumidor. E no próximo bloco a gente vai conversar mais sobre isso. A entrevista é exclusiva com Adriano Pires, economista e um dos principais nomes sobre o valor dos combustíveis em todo o Brasil. É daqui a pouco mais informações aqui na tela da TV Band Vale. Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, que conversa com o economista Adriano Pires sobre os impactos em relação ao preço do combustível. O diesel não caiu, como o Adriano disse, pode cair na próxima semana, né, Nicolini? Essa é a expectativa, principalmente de quem faz o transporte dos produtos no Brasil e o sistema viário é o mais utilizado. Agora, a expectativa de uma mudança devido à guerra da Ucrânia que tem se estendido, a essa mudança de paradigma do petróleo no mundo todo, da própria Petrobras em avançar no refino de outros produtos no Brasil, tem espaço para investimento? É necessário esse investimento, Adriano? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente deveria investir mais em refinaria, né? O Brasil hoje passa por uma situação assim surreal, no sentido que a gente é exportador de petróleo e é importador de derivados, né? Por que a gente é exportador de petróleo? Que lá no início, no final da década de 90, 98, 97, se aprovou uma lei que você pôde permitir leilões de petróleo no Brasil, e com isso entrou muito dinheiro de investimento, né, o que fez com que o Brasil hoje seja exportador de petróleo. Ao mesmo tempo, você deixou o monopólio do refino intocável, né, por parte da Petrobras. Então, a gente está atrasado nesse processo de privatização de refinarias. A gente só conseguiu privatizar uma refinaria grande, foi a refinaria da Bahia, mas a Petrobras assinou um termo de compromisso com o CAD para privatizar 50% da capacidade de refino. Isso ainda não foi feito. Se a gente tivesse privatizado refinarias no Brasil há 10 anos atrás, com certeza hoje a gente seria exportador de derivados, não importador. Quando você é exportador de derivados, ao invés de você fazer a política de paridade de importação, você faz a política da paridade exportação. E a paridade de exportação faz com que o preço do barril, o preço dos derivados no Brasil fiquem mais baratos, né? E aí você teria uma redução aí, talvez, em paridade de exportação, de algo como 10% no preço da gasolina, do diesel. Mas, enfim, eu acho que é um desafio que a gente tem para os próximos anos, é aumentar a capacidade de refino no Brasil, mas aumentar essa capacidade com capital privado e não com a Petrobras investindo. Professor Adriano, há ainda a expectativa de que nas próximas semanas, mesmo com a redução do ICMS, a gente consiga observar na bomba de combustível uma baixa maior até no preço da gasolina e do etanol? Dá para se ter uma próxima baixa no preço dos combustíveis ou não? Isso vai depender muito, né, do mercado internacional, né? Porque você vê, se você não só no mercado internacional, no seguinte sentido. Primeiro, se vai ter uma recessão muito profunda. Se a recessão for profunda, como por exemplo foi pós-segundo choque do petróleo, no início da década de 80, tem bancos
afirmando que o petróleo pode chegar em dezembro, janeiro de 2023 a $65. Por outro lado, a gente tem uma guerra que não está visível, né, o fim dela. E qualquer movimento da guerra, qualquer interrupção feita pela Rússia de petróleo, ou de abastecimento de petróleo, abastecimento de derivados do próprio gás natural, pode fazer com que esse preço volte a aumentar. Então, a gente tem essa situação. E a terceiro ponto é que hoje a capacidade de refino está bastante usada, você tem pouco espaço para produzir mais derivado, porque os investimentos, tanto em refino como exploração e produção, eles foram menores nos últimos anos em função de toda essa tese ambientalista, né, contrária, né, ao consumo e à produção de combustível fóssil, né? Então, essa demonização, talvez precipitada, do combustível fóssil, né, para tentar acelerar a transição energética, impediu investimentos maiores na exploração e produção de petróleo e gás. Isso reduz oferta, reduzindo oferta, se reduz preço, e também impediu um aumento da capacidade de refino no mundo. Então, acho eu que se a recessão vier forte e não tiver nenhum efeito guerra, talvez a gente consiga aí uma redução desse preço para algo em torno de $80 a $75, que ainda é um preço elevado, não iria aos $60 em função do que eu falei anteriormente. Mas hoje a tendência, em função dessa expectativa de recessão econômica, é que o preço continue caindo nos próximos meses. Agora, professor, o Brasil decidiu trabalhar com a paridade internacional com a questão do preço de dólar. Isso é uma decisão política. O senhor acredita que há espaço, não esse segundo semestre, por conta de ser um semestre eleitoral e as decisões estratégicas políticas nem sempre são realizadas porque se tem um olho de todos os lados na questão da eleição. Mas se deixar de seguir essa paridade, o senhor entende que há espaço politicamente para se conseguir isso com acionistas, com a realidade da Petrobras de hoje? Eu acho que a decisão de usar a política de paridade de importação não é política, é uma decisão técnica, né? Qualquer país no mundo, com regime democrático, com economia de mercado, olha para o petróleo, olha para a gasolina, para o diesel como commodities, né? Então, as commodities elas seguem tendências de mercado internacional, como a carne, como o milho, como o açúcar, né? Como a soja. Então, essa é a política de preços que qualquer país, volta a dizer, que tem regime de mercado e é democrático, segue. Os países que controlam o preço de gasolina e diesel normalmente são regimes autocráticos, né? E o mercado não segue regras, né, de livre iniciativa. Agora, o que eu digo a você é o seguinte, isso que a gente está passando também é função de quê? Porque se tem uma Petrobras hoje, que muita gente acha que a Petrobras é estatal. A Petrobras não é estatal, a Petrobras é uma empresa de economia mista, onde o governo é o acionista controlador. Eu acho que esse modelo de economia mista é um modelo que tem causado muito problema, né? Porque, no fundo, o governo é o majoritário, mas ele também não tem tanto poder sobre a empresa. Então, acho que é uma discussão de fundo que a gente deveria ter no próximo ano, o próximo presidente eleito, né? Seja a reeleição do presidente Bolsonaro, ou do ex-presidente Lula, ou de outro candidato qualquer, nós discutimos realmente a questão de ou a gente privatiza a Petrobras ou estatiza a Petrobras. O que eu quero dizer com isso? Se você defende a tese de não usar regras de mercado, de não usar a paridade de importação ou a paridade de exportação, se a gente passar a ser exportador de derivados, acho que a empresa Petrobras tem que ser uma empresa privada, 100% privada. Se a gente defende intervenção, né, do tipo abrasileirar preço, intervenções como foi feita no governo da presidente Dilma, aí nós temos que ter a Petrobras 100% estatal. O que não pode é você ter uma empresa de capital misto, como atualmente é a Petrobras, e o governo querer usar essa empresa para tentar fazer programas, eleger candidatos, controlar a inflação, como aconteceu nos últimos anos no Brasil. Acho que a exceção que existe, apesar da crítica feita ao presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro foi o único presidente nos últimos anos que não controlou o preço da Petrobras, deixou ela fazer a política com autonomia baseada na paridade de importação. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista tem uma entrevista exclusiva hoje com Adriano Pires, um dos nomes mais importantes da economia, sobre combustíveis no Brasil, comentando também sobre a Petrobras. O próximo bloco e o último é daqui a pouquinho, não saia daí.
Nesta noite, o Band Entrevista conversa com o economista Adriano Pires sobre os impactos em relação ao preço dos combustíveis e muita água para rolar em relação à Petrobras, né, Nicolini? Sem dúvida, e é claro, tudo que está relacionado com o petróleo. E eu queria falar do gás de cozinha, professor, que mexe com todo mundo que está nos assistindo, porque todo mundo cozinha, mais ou menos todo mundo vai gastar com gás. No Brasil, se tem os botijões de 13 quilos, que são a média utilizada em todo o país, e eles aqui no Sudeste, no estado de São Paulo, estão custando aí na faixa de 105, 110, 115 reais, depende da empresa, número bem mais caro do que no ano passado, nos anos anteriores. O gás subiu. O senhor entende que está faltando algum tipo de política pública para regular pelo menos o preço do gás, que também seguiu nessa liberação ou liberalidade, como o senhor disse, da Petrobras? O que dá para fazer? Tem espaço para isso, professor? Olha, tem espaço e já foi feita alguma coisa. No final do ano passado, o Congresso aprovou, né, o auxílio gás, né, que você coloca lá um valor, né, no Auxílio Brasil para que as pessoas possam comprar o botijão de gás. O botijão de gás é um produto diferente da gasolina e do diesel. Por quê? Como você bem falou, ele tem um fundo social muito grande, né? As pessoas precisam do botijão para cozinhar. Quando elas não têm dinheiro para comprar o botijão, acaba cozinhando com lenha, com pneu usado, com garrafa PET, com álcool. Isso produz acidentes, queimaduras, até mortes. Então, eu acho que no caso do gás, do GLP, do botijão de gás, você tem que ter uma política social em relação a isso. Agora mesmo você teve nessa mudança constitucional, né, a emenda constitucional, acho que 123, aprovada aí essa semana, lá um aumento ainda maior do auxílio gás. Então, esse auxílio gás tem que ser uma política social permanente, né, para que as pessoas, por exemplo, inscritas no Bolsa Família, né? Eu acho que o auxílio gás, inclusive, ainda é tímido, ele deveria atingir todas as famílias inscritas no Bolsa Família. Como você tem tarifa social para energia elétrica, você precisa ter um preço social do botijão para as camadas de baixa renda. O que não pode, no caso do botijão de gás, é como foi feito no passado, que você não aumentava o preço do botijão e você acabava beneficiando, dando subsídio para o rico, para o pobre, para a classe média, e a gente tem que fazer esse subsídio diretamente ligado a quem precisa, a baixa renda. Então, essa questão aí do auxílio gás, que foi feita aí, é o caminho correto, e deveria até ser aumentado esse valor de auxílio gás, no sentido não do valor, e sim do número de famílias que receberiam esse benefício por parte do governo. É uma política pública necessária e muito importante. Então, o senhor está dizendo que pela política social, a Petrobras deveria usar mais os dividendos para políticas sociais e para ajudar a população? É isso, professor? Não é isso. A Petrobras, ela é uma empresa de capital misto, como eu falei para você. Então, ela paga dividendo, tanto para o acionista controlador, que é o governo, quanto para os minoritários. Então, o acionista controlador, que é o governo, ele pode pegar o dividendo e usar onde ele quiser. Então, essa política, por exemplo, de auxílio gás, não pode ser uma política que a Petrobras faça. Tem que ser uma política pública, uma política de governo. Então, qualquer governo brasileiro que queira usar o dividendo que ele recebe como acionista majoritário para fazer política social, dar voucher para o caminhoneiro, aumentar o auxílio gás, não deixar aumentar a passagem de ônibus do transporte urbano, ele pode fazer isso sim. Mas o que eu acho, volto a repetir, não pode intervir no preço da Petrobras, como foi feito no passado, causando um enorme prejuízo para a empresa. O que você tem que fazer é usar o dinheiro como acionista majoritário que a Petrobras te dá e até outros recursos. Você tem recursos de royalties, você tem recursos de outros impostos que acabam indo para o Tesouro Nacional, né? Nos últimos anos, quer dizer, e esse ano também, a maior parte da receita do Tesouro Nacional vem do setor de óleo e gás. Aí, com essa receita, o governo, né, faz política pública. Então, ele deve fazer auxílio gás, ele pode fazer voucher caminhoneiro, o que ele achar correto. Volto a repetir, o que não pode é usar a Petrobras, intervir na Petrobras, como foi feito no passado, causando um enorme prejuízo para a empresa, já que ela tem acionistas privados. Você não pode usar o dinheiro dos outros em benefício próprio. Agora, professor, eu queria falar sobre a questão do dólar, que tem subido nas últimas semanas, está na faixa aí de 5,40, 5,50. O senhor acredita que a gente já está num patamar máximo devido aí às políticas internacionais, à própria guerra da Ucrânia? Esse dólar ainda pode subir ainda mais? E como é que vai ser o impacto dele aí nos próximos meses para o preço
da bomba para o preço para o consumidor? O dólar tem um efeito muito grande também. Como eu falei para você, no preço da refinaria, você tem o efeito do barril do petróleo e o efeito dólar, né? E nas últimas semanas esse dólar tem subido muito, né? Em relação, volto a dizer, a uma perspectiva de recessão econômica. Então, os Estados Unidos começam a subir juro. Quando os Estados Unidos começam a subir juro, o dólar sobe, os Estados Unidos tentam atrair capitais para o mercado interno deles. E também vamos combinar que nós estamos na véspera de uma eleição presidencial no Brasil. E toda véspera de eleição, esse dólar também tem uma tendência a subir, né? E essa eleição que a gente está tendo agora é uma eleição muito polarizada, né? Entre dois candidatos que têm posições muito diferenciadas. Então, isso mexe com o dólar, né? Então, a gente talvez, pós-eleições, vamos ver o que vai acontecer, a gente não sabe quem vai ganhar, mas você vai ter algum resultado disso. Agora, eu imagino, eu não vejo aí até o final do ano uma expectativa de você ter grandes reduções no dólar. Eu acho até que a taxa de câmbio tem uma tendência a aumentar. Perfeito. E a Petrobras pode absorver isso de alguma forma por alguns meses, ou se o dólar subir muito, a gente vai ter o reflexo disso na bomba? Eu acho que a Petrobras pode segurar por algum tempo, mas não pode segurar muito tempo, porque, volto a dizer, é uma empresa de economia mista. Então, o dólar subindo muito vai acabar impactando no preço da bomba, né? Porque você vai aumentar o preço na refinaria, né? Então, aumentando o preço da refinaria, aumenta o preço na bomba. Então, isso aí é um fator, quer dizer, veja bem, o preço o que a gente pode fazer é criar concorrência nas refinarias. Por isso que eu defendo muito a privatização das refinarias. Quer dizer, hoje você tem a Petrobras, ela é responsável por 85% da capacidade de refino no Brasil. Se a gente privatizasse as refinarias, não é que o preço vai cair, mas a melhor proteção que o consumidor tem, em qualquer setor da economia, é a concorrência. Então, com concorrência, a gente poderia ter uma disputa de preços maiores e, quem sabe, preços mais competitivos nessa área de refino no Brasil. A começar porque eu te falei, se você privatiza, você vai ter investimento. O Brasil hoje vai cada vez mais ser um grande produtor de óleo. Hoje a gente produz algo como 3 milhões de barris dia. A expectativa é em 2030 a gente está produzindo algo como 5 milhões de barris dia. E aí a gente virá exportador de derivados. Virando exportador de derivados, a gente vai ter preços menores nas refinarias brasileiras. Adriano Pires, economista, muitíssimo obrigado por atender o Band Entrevista neste sábado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite de vocês e estamos sempre à sua disposição. Um abraço a todos. Muito obrigado. E olha, o Band Entrevista, ele fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado contigo aos sábados às 10 para 7 da noite. Até a próxima semana. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência no Band Entrevista. Até uma próxima semana. Aproveite o final de semana.